E aí, minha gente, estamos aí de novo. Agora, lembrando, sou o professor Gustavo, professor de Geografia aí de vocês, e vamos na nossa aula 5 agora falar da nova ordem mundial. Lembrando que na aula 4 a gente estava falando de Guerra Fria, e nesse nosso início de curso, a gente ainda não está se propondo a falar de todos os elementos da Guerra Fria, como também não vamos falar de todos os elementos da nova ordem mundial, mas a gente tem aqui uma proposta de começar o curso dando algumas dicas de qual é a geopolítica do mundo ao longo aí do final do século XX e comecinho do século XXI. Só para que a gente tenha um panorama um pouco mais interessante aí da geopolítica global e comece a perceber os links que vão ser feitos entre você estudar geografia, por exemplo, parte física, e a necessidade econômica ou interesse político que há por trás do reconhecimento dos elementos naturais da Terra. Beleza? Bom, só resgatando alguns elementos aqui da questão política. Guerra Fria. A gente indicou algumas coisas, por exemplo, na aula passada falamos do mundo bipolar, quer dizer, um mundo que foi dividido, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico, entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética representando o socialismo, um modelo político que passou a existir do lado leste europeu e também acabou ganhando aí outros adeptos pelo mundo. Pois bem, só para a gente seguir com essa história, enquanto a Guerra Fria estava rolando, tinha um sistema também político e social, econômico, que foi muito comum durante aquele período, chamado de welfare state, traduzindo, estado de bem-estar social. Qual que era a proposta do estado de bem-estar social? A proposta era criar um sistema capitalista que também criasse condições para algumas políticas de amparo social, como, por exemplo, a ideia de um estado que se preocupasse com educação, com saúde. Sabe aquela ideia que muitas vezes a gente tem de um bom Estado? Geralmente estão vinculados à ideia do welfare state, quer dizer, um Estado que, de alguma maneira, apadrinha questões aí da sociedade. Bom, isso foi muito comum, principalmente na Europa, do lado capitalista, para que, de alguma maneira, ali, a população mais pobre não se convencesse, vamos dizer assim, do socialismo. Mas, é claro, tem muitos elementos ligados a tudo isso. O que importa para a geografia? Que senão a gente vira aula de história. Importa a questão do domínio geopolítico das grandes nações, a interferência das grandes nações. E importa dizer que, também, chega um momento que a União Soviética ela vai ruir. O modelo socialista soviético ele vai falir. E nisso, a ordem mundial, o jogo do poder mundial, que a gente já desenhou, que envolve tanto política, economia como militarismo, ele vai mudar. Bom, olha só, um grande símbolo dessa mudança, dessa transformação política global, vai ser aí o evento da queda do Muro de Berlim. Bom, professor, mas você nem falou o que aconteceu antes. Vamos explicar. Lembra que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial? Pois é, e a Alemanha era vilã. O que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha, de alguma maneira, foi dividida lá em 1945 em áreas de controle. Uma parte da Alemanha sob o controle dos países capitalistas, principalmente Estados Unidos. Uma outra parte sob o controle da União Soviética. E disso daí chega um determinado momento da história da Guerra Fria que criam-se dois países. Uma Alemanha capitalista, Alemanha ocidental, e a Alemanha que fazia parte do bloco soviético, que era a Alemanha oriental. E, num determinado momento em que o bloco soviético vai falir, a Alemanha, então, ela vai começar um processo de reunificação. Como a cidade capital, Berlim, ela era cruzada por um muro que marcava ali a divisão das duas Alemanhas, então, justamente a queda do Muro de Berlim vai simbolizar o fim da Guerra Fria e o início, portanto, de uma nova ordem mundial. Por isso, o nome da expressão agora. Olha só, nova ordem representa, então, uma nova ordem geopolítica. Quer dizer, o jogo do poder vai mudar. E veja bem,
Quando a gente coloca assim, olhando só para esse lado do nosso esquema, e vê Estados Unidos e União Soviética ruindo, dá a impressão que da Guerra Fria, quem ganhou a Guerra Fria foi os Estados Unidos. Só que não. Então, na real, o que aconteceu? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ajudou vários outros países a também se capitalizarem. Então, quando acaba a Guerra Fria, você tem outros novos países capitalistas com importâncias regionais. Então, quando começa a nova ordem, o mundo ele é capitalista. Olha só, Estados Unidos não ganhou sozinho, mas o capitalismo ganhou a Guerra Fria e o socialismo perdeu. Então, há uma vitória do capitalismo e agora o capitalismo ele tem uma projeção que envolve todo o planeta. Por isso mesmo a gente pode dizer que no começo da nova ordem mundial há então uma expansão global do capitalismo. Veja bem, aqui o mundo ele era dividido, né, em duas ideologias. Aqui, a partir dos anos 90, o mundo não é mais dividido. O mundo ele é todo agora unificado diante de um mesmo sistema socioeconômico, o sistema capitalista. Então começa de fato uma nova organização, um novo sistema de arranjo entre os países. Então se lá na Guerra Fria o mundo ele era bipolar, como que é a organização agora na nova ordem mundial? Quando começa a nova ordem, mesmo as grandes nações têm a impressão que os Estados Unidos ganhou. Então, nos primeiros anos dos anos 90, cria-se uma ideia de uma hegemonia política, né, geopolítica dos Estados Unidos sobre o mundo. Quer dizer, uma única nação gerando uma enorme influência sobre o planeta inteiro. Mas, né, pouco tempo depois, a Europa vai se organizar, criando inclusive um bloco econômico e um bloco político, né, o bloco do euro, né, a União Europeia, e, portanto, os países centrais ocidentais da Europa vão se tornar juntos um novo polo do sistema capitalista. Ao mesmo tempo, Japão e China, lá no Oriente, já estão se destacando também como grandes nações capitalistas, né? Sobre a China, a gente vai ter um momento para explicar o que é o sistema político e econômico da China. Mas, enfim, a China participa do sistema capitalista de alguma maneira. Na América Latina, também os países aqui vão se organizar para criar uma espécie de resistência a essa expansão do capitalismo global. Quer dizer, vão surgindo novas referências pelo mundo aí e justamente, então, criamos uma ideia de que a nova ordem mundial ela distribui de alguma maneira o poder pelo mundo. Portanto, podemos falar aqui de uma ordem mundial que ela é multipolar. Olha só, gente, se temos aí uma economia, uma política, uma cultura global, mas que envolve vários polos, significa que, né, o jogo do poder agora ele é diferente. Cada um desses polos vai participar de alguma maneira, vai ter um tipo de vantagem que o outro não tenha, e é daí que a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Por exemplo, tem alguns países que eles se estruturam como polos regionais, mas de regiões que são especializadas em fornecer matérias-primas para outros. Alguns outros países se tornam polos, porém, nem por oferecer matéria-prima, mas também não por oferecer tecnologia, e sim por fornecer uma mão de obra, né, e um custo de produção baixo que possibilite o envolvimento com a economia global. Olha só, são os países chamados de plataformas de produção. Então veja que a economia agora ela vai se tornando cada vez mais complexa. Ao mesmo tempo, a política vai mudar muito. Por quê? Com o fim da União Soviética, a esquerda mundial, ela de alguma maneira vai perder uma força, né? Uma referência, né, de um movimento socialista, tudo mais. Ao mesmo tempo, aquela política intermediária que unia esses elementos do capitalismo e do socialismo, o welfare state,
ele gradativamente ele vai sendo desmontado. A ideia de um Estado que fornecia vários serviços à sociedade, né, que tutelava todos os serviços sociais, gradativamente vai sendo trocada por um retorno a um modelo capitalista antigo, que existia lá no século XIX, comecinho do século XX, o capitalismo liberal. Portanto, se ele volta aqui nos anos 90, ele é o neoliberal, o capitalismo que permite ou pressupõe a liberdade de comércio sem interferência dos estados. Olha só, né? Então você tem uma alteração do sistema político global também. Tudo isso vai afetar, por exemplo, a rede de influências dos países. E olha só, quando a gente fala de geopolítica, a gente não tem que falar só de um país dominando territorialmente outros países. A gente tem que pensar principalmente nos países que interferem, que influenciam em outros países. Cada uma dessas regiões ligadas a um desses polos vai, de alguma maneira, ou se proteger para essa nova organização, ou passar a também tentar influenciar outras regiões. É isso aí que a gente tem que abordar com um pouco mais de detalhe agora. Bom, gente, é claro que não dá para falar de todos os elementos da nova ordem mundial e nem é o nosso mote hoje. Por quê? Porque olha só, estamos na aula 5, o curso acabou de começar. Se eu começar a contar todas as histórias mais legais da nova ordem, dos nossos tempos, da geopolítica do momento atual, vai acabar com a graça, não vai querer assim mais nada. Então, qual que é o lance, né? E para o que a gente precisa mais? A gente precisa conhecer as principais referências para que a gente saque que alguns elementos aqui eles vão ser necessários, algumas informações a mais que a gente vai começar a dar nas próximas aulas. Bom, voltando exatamente para a questão da nova ordem, vou pegar um elemento para a gente tratar agora, a questão do militarismo. Vejam bem, a Guerra Fria não foi uma guerra ideológica, mas também uma guerra que gerou uma competição armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Pois bem, a União Soviética acabou, mas os Estados Unidos tinham como um mote importante da sua economia essa produção bélica, produção de armas. E aí, chegou o fim da Guerra Fria, a produção simplesmente vai parar, né? Essa é uma questão a se colocar. Bom, fora isso, você tem também o fato de que durante a Guerra Fria, né, foram sendo desenvolvidos vários tratados, acordos com vários países, tanto do lado da União Soviética, como também do lado dos Estados Unidos. E não dava para simplesmente falar, acabou, gente, então cada um vai embora para sua casa. Era um momento de rever, né, vários procedimentos. Então, por exemplo, nessa fase de fim dos chamados contratos da Guerra Fria, é o momento de rever parcerias, né? E exatamente aqui, nos anos 90, que a gente vai perceber alguns personagens históricos, por exemplo, do Oriente Médio, que eram parceiros de um ou de outro que vão mudar de lado. Quer ver um exemplo? Nos anos 80, ainda durante a Guerra Fria, o tal do Saddam Hussein, ele era um governante parceiro dos Estados Unidos, né? O Saddam Hussein governava o Iraque que é vizinho do Irã, que na época estava lá sob o controle de um presidente inimigo dos Estados Unidos. E o Saddam Hussein de alguma maneira, cooperava com o planejamento norte-americano naquela região. Quando chega os anos 90, né, os Estados Unidos vai quebrar alguns acordos e o Saddam Hussein vai começar uma guerra que de alguma maneira vai afetar também os Estados Unidos. Quer dizer, ele vai virar o vilão, né, por justamente alguns rearranjos de acordos naquele momento. Quer ver um outro exemplo? Até os anos 80, você tinha, por exemplo, um apoio, né, dos Estados Unidos a Israel, lá na Palestina, e, por outro lado, você tinha, de alguma maneira, o apoio da União Soviética a um grupo de países árabes que atacavam os judeus no Estado de Israel. Bom, quando chega os anos 90, né, um momento em que a União Soviética se retira, então os árabes eles deixam de ter esse apoio, então é preciso fazer um novo contrato, um novo acordo na questão da Palestina.
E exatamente lá no começo dos anos 90 que vai se tentar uma proposta de paz entre o governante de Israel e a liderança lá dos árabes na Palestina. Olha só como as coisas vão mudar nesse período. Então, esse primeiro período, justamente os anos 90, é um período de rearranjo, de fim dos contratos antigos e formulação de novos contratos. Com relação especialmente à questão bélica, aqui há um desmonte dos grandes exércitos. Por exemplo, o que fazer com todo aquele arsenal que estava sendo guardado, constituído durante a Guerra Fria na União Soviética? No momento que a União Soviética acaba, quem que vai ficar com toda essa herança militar grandiosa? Vai ficar com a Rússia, com a Ucrânia, com as repúblicas que eram países membros da União Soviética. Porém, o controle sobre todo esse arsenal vai ser muito fraco. Em vários momentos, parte desse arsenal é roubado e vendido no mercado negro internacional. Então, parte desse arsenal da União Soviética vai parar na mão de vários grupos paramilitares pelo mundo inteiro, que vai desde narcotráfico na América Latina até grupos que hoje a gente chama de terroristas no Oriente Médio. Olha só, o controle sobre tudo isso vai ser muito complexo, ao mesmo tempo em que a indústria armamentista norte-americana está sofrendo uma crise econômica. Tudo isso vai ser ali meio complexo, vai ter que ser recalculado e vai envolver todo aquele rearranjo dos países do poder mundial. Bom, se foi programado, se foi de fato um atentado, há toda uma discussão e uma polêmica enorme sobre o atentado das Torres Gêmeas, né? Aquele ataque em que um grupo terrorista, Al-Qaeda, jogou 2 aviões em cima das antigas Torres Gêmeas que ficavam em Nova York. Né? Para quem lembra disso ou teve, de alguma maneira, essa informação, as Torres Gêmeas elas representavam um centro econômico fortíssimo dos Estados Unidos. Era um símbolo, né? Um símbolo da prosperidade, do capitalismo, do poder norte-americano de alguma maneira. E, por isso mesmo, foi ali alvo de um ataque terrorista. A partir daquele momento, né, há um posicionamento do governo norte-americano. Naquele momento, o presidente era o Bush. E o Bush ele vai lançar uma chamada doutrina, né, uma nova fase, começa com ele então. Uma fase que envolve os Estados Unidos buscando os responsáveis por aquele ataque, mas não somente por aquele ataque. Há toda uma reorganização do sistema militar norte-americano para atacar os chamados grupos terroristas. E o fato é que, essencialmente, esses grupos terroristas eles são associados a povos árabes, ou, no mínimo, povos da região do Oriente Médio. Olha só, a gente tem que começar a pensar elementos, fazer links. Bom, agora observa o nosso mapa do Oriente Médio e vamos entender um pouquinho por que todo mundo então briga por esse lugar do mundo. Bom, presta atenção aqui, né? Localiza. Primeiro, a gente tem aqui uma área que conecta 3 continentes. Então o Oriente Médio ele está exatamente no meio entre Europa, África e Ásia. Por aí você já tem uma posição estratégica de acesso a outros lugares do mundo. Né? Por exemplo, se de repente um navio mercante vem da China e precisa deslocar produto para a Europa, tem que passar, por exemplo, uma opção é entrar pelo Mar Vermelho e sair aqui pelo Canal de Suez, que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo. Agora, além dessa questão da posição estratégica, tem um elemento que ele é fundamental, que é a questão do petróleo. Observa no mapa, né? Acima aqui do Mar Vermelho, eu tenho a Península Arábica. Entre a Península Arábica e o Irã, eu tenho essa situaçãozinha aqui, essa área mais arredondada, que é um golfo. O golfo, daquilo que antigamente era Pérsia, é o Golfo Pérsico. Essa região aqui é onde tem a maior concentração de petróleo no mundo. E por que exatamente, né, que tem petróleo nessa área? Porque tem um aspecto geofísico importante que determina que nessa área tenha petróleo e em outras não. Né? Porque essa aqui é uma área sedimentar.
Ah, olha só, eu preciso saber, para entender a parte geopolítica do petróleo, eu preciso entender qual que é a questão geofísica, que regiões são sedimentares, que regiões você encontra rocha cristalina. Isso vai ser determinante para eu entender como funciona o jogo geopolítico e para entender, portanto, qual que é a sequência da nova ordem mundial. Ok, gente? Para a gente fazer esses links, a gente vai aí costurando as informações nas próximas aulas, tá bom? Ficamos por aqui hoje, então.